Pois é, o São Paulo ontem teve o dia de folga e hoje se reapresentou aqui no CT da Barra Funda para dar início à sua preparação para enfrentar o Palmeiras na segunda-feira que vem lá no Allianz Parque, no jogo único das semifinais do Campeonato Paulista. O treino aconteceu no período da tarde hoje, tanto é que alguns jogadores estão saindo agora aqui pelos portões, recebendo alguns torcedores também, assinando camisa, enfim. O São Paulo ainda não divulgou o que aconteceu nesse treino em específico, mas a gente sabe que existe uma expectativa do retorno do Luiz Gustavo. No último jogo, o Ferreira, que estava de fora das últimas 4 partidas, acabou entrando, até fez uma grande jogada ali que quase resultou num gol. E agora fica então a expectativa de saber se o Luiz Gustavo vai ser ou não relacionado para essa partida contra o Palmeiras. O Luiz Gustavo, que não jogou ainda pelo Campeonato Paulista, teve uma fratura no dedo do pé e está se recuperando. Iniciou na semana passada esse período de transição, portanto, pode iniciar no banco de reservas contra o Verdão no Choque Rei. Além dele, o Juan e também o Rodriguinho seguem o período aí de transição nos gramados para também ser opções aí para o técnico Luiz Subeldia. Para além disso, o Luiz Gustavo é uma opção natural aí, uma alternativa natural para a lesão do Pablo Maia. O técnico Luiz Subeldia, na última segunda-feira, acabou utilizando novamente aquele esquema com 3 zagueiros, inclusive os 2 jogos em que utilizou isso recentemente, acabou vencendo contra o São Bernardo e contra o Novo Horizontino, inclusive contra o Palmeiras, arrancou ali um 0-0 no Allianz Parque. Pode muito ser que o Subeldia novamente escalhe essa formação. Mesmo com o Luiz Gustavo à disposição. Inclusive, então, essa preparação, gente, vai muito para saber se o Subeldia vai mudar a escalação, voltar para a formação inicial que ele estava utilizando, com 2 meio-campistas mais recuados, enfim, ou se ele vai com essa opção de 3 zagueiros. Tá certo? Agora, fora dos gramados, hoje a Superbet, o CEO da Superbet, que é a patrocinadora master aqui do São Paulo, deu uma entrevista a uma revista especializada em patrocínios, em bets aqui no Brasil, e acabou dizendo que estão estudando uma possível extensão desse patrocínio master. Atualmente a Superbet tem um contrato com o São Paulo até 2026, mas segundo o CEO da empresa, essa extensão já está quase acertada, até 2030, que seria o ano aí de centenário do São Paulo. Então, o São Paulo ainda não se pronunciou sobre isso, deve acontecer nos próximos dias, mas ao que parece, pelo menos pelo CEO da Superbet, é que essa extensão até 2030 está muito bem encaminhada. A mancha que caiu, no Carnaval de São Paulo. Eu também não acompanho muito essa coisa de Carnaval, e muito menos coisas de torcidas organizadas. Você que me acompanha aqui, eu não sou muito atrelado a isso. A gente noticia quando tem alguma coisa importante, mas nesse caso específico, eu não tenho como deixar de falar, porque o cara do Palmeiras, da TUP do Palmeiras, que eu nem sei qual é a sigla disso, também pouco me importa, ele se manifestou o seguinte, falou assim: se tiver chute na bandeirinha no estádio do Palmeiras, no Allianz, a gente vai invadir o campo. E assim, com a maior cara paga, tô avisando as autoridades, tô avisando a federação, tô avisando o Palmeiras. O cara simplesmente se coloca numa posição, se coloca num patamar do tipo: eu estou avisando que eu vou invadir o campo. Como se ele fosse alguma coisa. Cara, você é maluco. Você é louco. O mínimo que eu espero numa autoridade nesse caso, que eu espero da Leila, que adora cagar regra, que adora pagar de fodona, que adora falar dos outros, ela chega e fala assim: eu quero ver você invadir, você não vai invadir porcaria nenhuma. Eu quero ver as autoridades, a polícia se manifestar, falar assim: meu filho, segura sua bronca aí, cala sua boca, você não vai apitar nada aqui você não vai falar sobre isso, você não vai agir desse jeito, porque é um completo absurdo. O cara tá ameaçando as autoridades, as instituições, dizendo que vai invadir o campo. E ninguém fala nada, todo mundo acha bonito. Eu vi o palmeirense achando lindo, achando não sei o que. Invade, amigo. Invade, bonitão. Vai lá e pega um jogador pra você ver. Invade o campo. Faz isso mesmo dentro do Allianz, que você vai ver o que vai acabar acontecendo. Eu que tô desafiando você agora. Invade. Eu quero que você invada. Tá? E tomara que os caras comemorem 3 gols na bandeirinha do Palmeiras na segunda-feira que vem. Então, a gente vê o cenário de absurdo que a gente tem. E falar em chutar a bandeira, e aí guardei por último para encaixar nesse assunto, a gente tem o próprio Luciano, que é o jogador que normalmente faz isso, fez no estádio do Corinthians e já fez no estádio do Palmeiras, que acabou inclusive dando cartão amarelo para ele, que no último jogo ele foi expulso, que foi quando o Palmeiras até fez o gol lá, que acabou prejudicando a gente.
E o Luciano, que jogou no banco dessa última vez, tem uma conversa com o Zubeldia aí, que eu estou sabendo, para eles baterem um papo, porque o Luciano não jogou, e sabemos bem que lá na época do Crespo, muita coisa aconteceu por conta do Luciano, na época do Ceni, muita coisa aconteceu por causa do Luciano. O Luciano sempre tem esse histórico aí. Então, na época do Dorival, ele também chegou a fazer aquelas caras de descontentamento, no final do ano passado quase que saiu. O Zubeldia aí tem, o Zubeldia que sempre protegeu o Luciano, e muita gente ainda fala, ele é o filho do Zubeldia, o Zubeldia faz de tudo para o Luciano estar em campo, o Zubeldia isso, o Zubeldia aquilo com relação a ele. Ele nem entrou no jogo contra o Novo Horizontino, óbvio que ele não está feliz, e pelo que eu estou sabendo vai ter um papo aí entre os dois, se é que já não teve preliminar, mas tem um papo que eles vão ter no CT, em que o Zubeldia vai conversar com ele, porque eu acho que faz parte também. A comunicação, o diálogo são sempre importantes, são sempre fundamentais. Não é a primeira vez que o Luciano vai para o banco, mas contra o Botafogo ele foi para o banco e entrou aos 20 minutos do primeiro tempo, quando tirou o William Gomes, e o William Gomes que nem o São Paulo está mais depois de tudo que acabou acontecendo. De todo modo, o Luciano desta vez não jogou, não entrou, e eu achei que foi correta a decisão deles de realmente não botar o Luciano em campo. Não via espaço para ele dentro dessa formatação nesse jogo do Novo Horizontino. O Luciano, nos jogos contra o Palmeiras, ele sempre vai bem, sempre marca gol, ele não é um cara que sente tanto sintético, é um cara importante e, na minha opinião, é uma ferramenta muito útil para esse tipo de jogo contra o Palmeiras. E aí cabe mesmo essa conversa do Zubeldia com ele, para que eles tenham esse afinamento, esse alinhamento com relação a tudo que eles têm previsto para manter a paz e a energia do grupo, como a gente sabe que é fundamental de que isso tenha. Aí uma última notícia, a gente até publicou no blog do São Paulo ontem, você pode entrar em sãopaulo.blog e acessar para ler e ver o vídeo também, que eu acabei botando até o vídeo no YouTube também. O Igor Júlio, que é zagueiro do Brighton, da Inglaterra, time da Premier League, primeira divisão inglesa, aquela liga, ele está fazendo uma recuperação no São Paulo. Esse jogador que era da Fiorentina foi para o Brighton, teve uma lesão, está se recuperando no Refis e botou lá as imagens do vídeo da recuperação dele e tudo. E é um jogador que lá atrás já tinha, inclusive, dito publicamente que ele era torcedor do Cruzeiro quando criança, mas que um clube que ele tinha muito sonho de jogar, que ele tinha uma grande vontade na carreira, era jogar com o Morumbi cheio, era jogar vestir a camisa do São Paulo, jogar com a gente. E aí ele tá lá fazendo a recuperação dele neste momento. Muita gente já tá falando, então podemos esperar que daqui a pouco esse cara tá aqui, esse cara pode vir. Lembrando que o Igor Júlio é um zagueiro canhoto, muito forte, que joga na primeira divisão. Não é uma situação simples. Claro que é até legal pensar que ele poderia acabar vindo. O único zagueiro canhoto que a gente tem no nosso elenco hoje é o Sabino. Sabino esse que muita gente falou assim, o Sabino tá abaixo, o Sabino caiu, por que o Sabino não jogou? Por que o Ferrarese, o Alan Franco acabou jogando? Teve gente falando até na narração, um zagueiro canhoto seria melhor para o São Paulo, etc. Gente, vamos lembrar, o Sabino perdeu a avó, perdeu a bisavó num período muito curto de tempo. Isso inclusive acabou mexendo com o emocional dele. Isso com certeza mexeu com o desempenho dele, com o nível de concentração. Ninguém passa ileso emocionalmente por isso. Então, só para lembrar vocês, para quem questiona assim, o Sabino isso, que o Sabino voltou a ser bagre, já teve gente falando isso, as pessoas não fazem ideia do que está por trás, no final das contas. São as mesmas pessoas que no final do ano passado falavam que o Alisson, em 2023, que o Alisson tinha que ter sido demitido porque ele estava de férias, na época que ele estava passando por um período grave de depressão, inclusive pensando em tirar a própria vida. Tinha gente falando que tinha que demitir o cara sumariamente porque o cara era um vagabundo. Então, assim, eu tive discussões, inclusive em grupos que eu saí e nunca mais entrei, em que eu não me esqueço, as pessoas julgando, inclusive xingando todo mundo e falando, Zequete, você é muito pró-diretoria, você está apoiando o que eles estão fazendo. Eu devia realmente mandar o Alisson se matar, porque a diretoria estava errada, certo? Tá o cara que fala para fazer isso. Tem a obrigação de falar de São Paulo e Palmeiras. Primeiro São Paulo, qual é a observação do São Paulo? O que tá acontecendo com o Zubeldia? Conta tudo pra nós, Paulo do Vale, o pai do Santiago. É o seguinte, craque, eu tô até aqui com a página aberta do Games Magazine Brasil. É um site especializado na cobertura de bets, que entrevistou há poucas horas o CEO da Superbet, o Alexandre Fonseca, que confirmou nessa entrevista
que o patrocínio da Superbet com São Paulo será renovado até 2030, ano do centenário do tricolor paulista. Ele deu essa informação em primeira mão, inclusive dizendo que será aí a relação mais longeva de um patrocinador com um clube no Brasil, né? Chegando até 2030, serão 8 anos. O contrato atual da Superbet com o São Paulo até o final de 2026 paga ao tricolor paulista cerca de 52 milhões de reais anuais, mais alguns bônus por metas. Claro que esse valor será ajustado e a Superbet, então, será patrocinadora 400 milhões em 8 anos, certo? Fazendo as 50, vai. Sim. 400 milhões. Colocando que agora vai renovar por mais. Mas os 8 anos dá 400 milhões. Tudo bem, que seja 500 milhões. Eu acho que isso é muito importante. Dá pra pagar metade da dívida. Que é 1 bi, né? Exatamente. Dá pra pagar metade. Exatamente. Mas já contrataram o Oscar. Inclusive com a Superbet. Tá certo. Ajudando. Então essa é a informação de última hora aí do São Paulo, vinda do Alexandre Fonseca, que é o CEO da Superbet. Sobre o time, como eu disse agora no teaser, agora há pouco, o Luiz Gustavo volta a ficar à disposição do Zubeldia como uma boa opção, até porque sem o Pablo Maia, ele pinta aí como um favorito para assumir a posição ali de primeiro volante no São Paulo quando tiver a condição ideal, quem sabe segunda-feira no Allianz Parque contra a equipe do Palmeiras. Vamos lá então, se o Zubeldia não ganhar do Palmeiras, ele cai ou não? Você que é o setorista, você que tá lá junto com o Santiago. Olha, vai depender da circunstância, né? São Paulo jogando mal e sendo eliminado, assim, sem chances, eu acho que o Zubeldia cai. O São Paulo fazendo um bom jogo, como fez, por exemplo, no Allianz Parque, aquele empate 0-0. Leva o 0-0, pênalti, acaba sendo eliminado, eu acho que ele ganha uma sobrevida. Vai depender muito do cenário do jogo, mas é sim uma partida crucial. Então, se você perde a chance de ir pra final, e aí a pressão que já era exercida antes de ir pra final, pra classificação. Tem algo que pesa a favor do Zubeldia. O quê? Nos últimos 2 anos, o São Paulo caiu nas quartas de final. Pro Água Santa com o Rogério Ceni e pro Novo Horizontino com o Carpini. Os 2 foram mantidos. Tá. Então o Zubeldia chega a uma semifinal. Ele avança um a mais. Um degrau. Um degrau a mais. Talvez isso seja um fator que o Zubeldia possa se apegar para continuar no comando do São Paulo. É pouco, né? É pouco. Não é pouco? Opa, claro. Você tem só um degrau, aí tem 20 degraus, não é degraus igual o Capelanes fala, o pessoal aí, o Pretzel fala, degraus, é degraus, né? Um degrauzinho só, ele se esborracha. Eles falam degraus, troféus, eu sempre falei. Eu ganho troféus, um degraus, né? E os caras contratam um burro igual eu, né? Brincadeira, vocês deixam o Lazzaroni lá no Rio, não sei trabalhar, que coisa mais ridícula dessa. Vamos lá, mais alguma coisa do São Paulo, mais alguma coisa importante? Pagaram a CT já 25 milhões? Olha, o São Paulo tem... Aliás, o São Paulo com o fundo, né, conseguiu já arrecadar mais de 140 milhões de reais. Então, é uma situação que o São Paulo está conseguindo, de alguma forma, acertar algumas dívidas ou pelo menos renegociá-las nos últimos tempos, viu, craque? Eu falei, mas o São Paulo não se articulou isso antes? Porque normalmente os clubes se articulam já. Isso é natural. Pegar o telefone e já começar a falar, seguinte, a minha posição é jogar sábado, hein? Estão falando aí já de segunda, mas eu quero jogar sábado. E foi o que aconteceu. E aí, por que sábado e não domingo? O clube é... Por que sábado e não domingo? O São Paulo... Porque sabia que já ia ter o Corinthians e Santos no domingo. Mas por que sabia? O Corinthians podia jogar sábado. Porque tem 3 dias de diferença. Não, eu falei o seguinte... Você mesmo falou, PVC, o Corinthians... André, eu tô falando o seguinte, a federação... O São Paulo sabia que tem Libertadores. Mas são 3 dias. O São Paulo jogou com 2 dias de descanso. O Corinthians jogou com 2 dias de descanso no campeonato. O Corinthians teria 3 dias de descanso. A federação ponderou, na minha opinião, com razão, que o Corinthians não deveria voltar de quarta-feira à noite para jogar no sábado. Porque ele perderia um dia de descanso. Sim, mas ele poderia jogar no sábado. E a TV também queria esse jogo no domingo. Sim. Corinthians e Santos. Mas assim, por que o São Paulo quer jogar no sábado e não no domingo?
O São Paulo podia perfeitamente dizer assim, não, eu quero jogar ou sábado ou domingo. É uma outra posição. Do mesmo jeito não foi atendido. Cara, Mas do mesmo jeito foi atendido. Então, você acha que tem razão? Na nota, o São Paulo fala sobre jogar no fim de semana. no A fim de semana. reclamação é no fim de semana. Exatamente. Ele não Pra deixar especifica bem sábado claro. domingo. Não certo? precisa ser Só pra sábado, deixar deixa eu bem me claro, falar. eu não estou dando aqui opinião, hein, gente? Eu estou trazendo o bastidor do São Paulo, do argumento do clube. Eu não estou dizendo que tem razão ou não, hein? É só isso. Mili, quero te trazer para essa conversa também. Quem é você nessa treta, hein? O São Paulo, ele deveria ter sido mais ouvido. Ah, tranquilo, né? Ela tá esperando ali para falar e eu jogo só uma bomba na mão dela. O São Paulo deveria ter sido mais ouvido, merecia ter sido mais escutado pela Federação Paulista, ou o mando é do Palmeiras e é o direito do Palmeiras jogar em casa, independentemente se for no sábado, no domingo ou na segunda. Como é que você vê essa história? Para eu fechar aqui minha opinião, eu preciso fazer uma pergunta para o PVC. O Palmeiras tem alguma agência sobre vetar shows? Não, não tem. Mas a questão é assim, o show, se o jogo fosse sábado, não era Allianz Parque. Se o jogo fosse domingo, Sim. era Allianz Parque, sem Gol Norte. Se o jogo fosse segunda, tinha Gol Norte. Sim. Não, porque eu acho o seguinte, assim, a gente fala o estádio do Palmeiras, né? O estádio não é do Palmeiras, gente. Mili, pelo amor de O Deus. estádio Mas assim, já acabei de fazer a pergunta para fechar a minha opinião. O Palmeiras pode vetar o show? Não, o Palmeiras tem um contrato de direito de superfície. O estádio é do Palmeiras. Então Se você for num juiz, o estádio é do Palmeiras. Sim. O contrato é de direito de superfície. Tem um contrato da superficiária. O direito de fazer o show é da W Torre. Mas o estádio é do Palmeiras. Então tá. Então, o Mas ele estádio não tem gerência legalmente completa é do Palmeiras. sobre o estádio hoje. Daqui a alguns O anos. São Paulo podia vai ter. vetar o Coldplay? Sim. Naquele dia que estava contratado o show do Coldplay? O show do Não, Coldplay foi antes de contratado. contratar. Não, então, mas ele contratou um ano antes. O Coldplay não vem aqui semana que vem e fala assim, ó, semana que vem vamos fazer um show no Morumbi. Não, claro que não. Então, mas, aí mas o São Paulo podia tem uma vetar? ingerência completa sobre o estádio, certo? O São Paulo negocia os contratos de Claro, show. ele assina um contrato. Então, Mas se ele no quiser... caso do Palmeiras é a W Torre. Sim, mas se ele quisesse vetar o contrato do show do Coldplay, ele podia? Uma semana antes? Né? Não, Não, ele antes do podia pagar a contrato ser multa. firmado. Mas por que ele não vetou o contrato do Coldplay e foi fazer jogar no Allianz Parque? Sim. Mas é diferente, Então, a mas É responsabilidade diferente, do São mas, Paulo e do mas o Palmeiras. resultado prático é igual. Vai, Mili. Mas então, gente, assim, de direito, legalmente, é do Palmeiras. Mas se o Palmeiras não pode decidir se vai ou não jogar lá, então não é, porque o show vai acontecer. O Palmeiras querendo, eu aposto que o Abel, por ele, vetaria. A Leila vetaria. Mas não dá, porque hoje a gente tem arenas multiuso. Então a gente precisa entender que quando a gente fala assim, é o estádio do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, quem quer que seja, existem limites. Porque o principal é você ter a renda. É você gerir aquilo como um negócio, a parte do futebol. Então, o time que opera nessas circunstâncias vai ser prejudicado. Porque às vezes vai ter um show lá marcado um ano antes, no dia de uma final importante. E o time não vai poder jogar lá. Mas não é esse o caso agora. Eu acho que nessa história... Então, mas nessa história, eu acho que não tem ninguém, tá todo mundo lutando pelo seu direito. O Palmeiras, sabendo que vai haver um show lá, quer mudar o dia para domingo ou para segunda. Não foi isso que o Palmeiras pediu? O São Paulo quer jogar. Quer jogar no fim de semana. Tá todo mundo no seu direito. Tá todo mundo brigando pelo que é melhor para o seu clube. Não, tem uma diferença. O mando de campo é do Palmeiras. Porque o regulamento do campeonato Ele conquistou em campo diz esse que direito. quem somou mais pontos nas fases anteriores tem o direito ao mando de campo. Por isso que o Palmeiras chegou na federação e disse, olha, se eu tiver o mando de campo, eu preciso te dizer que eu não vou jogar no Allianz Parque no sábado. Eu vou jogar se o jogo for domingo ou segunda. Ele não vetou o sábado. Ele disse, sábado não vai ser no Allianz. Isso, exato. O que eu acho que a federação
Porque assim, você tem um custo você ter uma arena multiuso. O André desistiu da gente foi embora. Tem um custo você ter uma arena multiuso. E às vezes esse custo vai ser, você vai jogar em Barueri. Mili, olha só, tem um custo fazer o show da Shakira no Morumbi. Se o São Paulo tivesse 4 pontos a mais, que foram os 2 empates em Brasília, ele tinha ficado na frente do Palmeiras. Eu acho que a gente está discutindo coisas diferentes, né? E o que eu estou vendo que a Mili está falando é sobre o ônus que o Palmeiras tem de ter um contrato com a W Torre. Mas, para mim, o Palmeiras, em que pese pendências que a W Torre vem a ter com o Palmeiras, isso é um outro aspecto, o Palmeiras não é prejudicado por um contrato em que ele vai ganhar um estádio no final desse O Palmeiras não tem uma dívida contrato. como o Corinthians tem. Não tem uma dívida, vai ter um estádio só para ele, então esse é o ônus de você ter esse contrato que tem com a W Torre, que é muito positivo para o clube. Então por isso que eu volto. Então isso acho que é Por isso que eu importante volto a dizer, o Palmeiras não chegou na federação e disse, eu não vou jogar no sábado. O Palmeiras chegou na federação e disse, olha, se eu tiver um mando de campo na semifinal e o jogo for sábado, não vai ser no Allianz Parque. E o que o São Paulo quer, no fundo, é que o jogo não seja no Allianz Parque, não é verdade? Outro ponto que é importante ele quer lembrar. tirar o benefício do Palmeiras de jogar em casa, sendo que é um direito conquistado em campo, já que o regulamento fala que o time de melhor campanha manda o jogo único em casa. O São Paulo está tentando ser esperto quando ele tem essa atitude política de querer mandar o jogo no fim de semana? Eu só acho, Mili. Aí eu queria ouvir o Hernan também. Eu só acho, Mili, que o São Paulo tinha que ter ido na reunião. Porque se o São Paulo quer se manifestar, se o São Paulo quer se manifestar e dizer, por mim o jogo tem que ser no final de semana, ainda que tenha uma série de contradições, você vai na reunião da vaga da garagem, ora. Depois você não reclama que a vaga da garagem ficou a pior a sua. E por que o São Paulo faz tanta questão? Não vai... Diga, Mili. Se você não vai na reunião, você pode continuar no papel da vítima. Aí é que tá. Porque se você vai na reunião, você fala, eu lutei até o final, não consegui, mas eu estava lá reivindicando. Isso eu concordo. Mas você acha que o São Paulo é vítima? Não, ele quer ser. Então se não é vítima, não tem vilão. E aí, Hernan, qual que é o argumento do São Paulo? É um argumento forte o suficiente? Quero jogar no fim de semana? Ou ele está tentando... Gente, que vergonha. Que vergonha. Foi uma das piores atuações que eu vi do Corinthians com os meus olhos. Foi a pior atuação do Corinthians sob comando deste técnico, ainda técnico do Corinthians, Ramon Dias. Eu não queria estar certo. Eu não queria ter a razão. Mas, de novo, quando precisa desse treinador, dessa comissão técnica, eles têm alergia a mata-mata. Eles têm um problema, eles têm um vírus, eles têm um negócio com mata-mata. Eles não conseguem dar conta do recado quando o Corinthians mais precisa. Passou um sufoco, pariu uma bigorna para avançar do glorioso UCV, Universidade Central da Venezuela. E tomou simplesmente um chocolate do Barcelona de Guayaquil. Mas um chocolate. Um amasso. Saiu barato, tá? Saiu barato. Inacreditavelmente, Ramon Dias está de novo eliminando o Corinthians de uma competição de mata-mata. Como ele fez na Sul-Americana, como ele fez na Copa do Brasil. De novo inventando, de novo mudando o que não precisava mudar. Enfim, um abraço para o meu grande amigo Júlio Casares e Eduardo Toni. Casares, presidente de São Paulo, Toni, diretor comercial de São Paulo. A gente chegou aí a um acordo, vamos anunciar ele em breve, estou dando aqui de primeira mão para você, que a Superbet vai estar no São Paulo até 2030, comemorando o centenário junto com o nosso grande tricolor paulista. É um motivo de muito orgulho para a gente poder construir uma história de tão longo prazo com o São Paulo. Acho que somos a primeira marca no Brasil a engajar num patrocínio de forma tão longa, né? Se você for considerar que eu já estou no meu 2º ano assinando mais 6, então são 8 anos de patrocínio. Até se você olha os patrocinadores tradicionais, no Rio você tinha lá Banrisul, enfim, outros, Unimed no Fluminense, que foi icônico. Acho que nenhum deles ficou tanto tempo, ou pouquíssimos deles ficaram tanto tempo com o clube. Eu acho que é justamente isso, demonstra a nossa
a nossa intenção, a nossa vontade de ser parceiro, de estar junto com o clube, independente do que aconteça, independente do mercado, a gente confia que aquele ali é o lugar para a gente estar e a gente escolheu São Paulo para estar, então muito orgulhoso e muito feliz de poder estar falando isso aqui hoje. Bom, primeiro o GMB agradece por sermos os primeiros a divulgar isso, e eu fico me lembrando da primeira entrevista que eu fiz com você.